terminada a demonstração da transparência do servo-comando, nós estaremos chegando na área de treinamento e vamos então fazer um primeiro pouso corrido. Sobre o pouso corrido, a gente já comentou rapidamente, mas é preciso ter em mente que cada helicóptero tem um tipo de tecnologia. Muitas vezes, 2 helicópteros se parecem entre si mais do que 2 aviões. E às vezes, em outros casos, 2 helicópteros podem ser muito mais diferentes entre si do que 2 aviões, por exemplo. Então, o tipo de rotor que cada helicóptero usa define como ele vai ser pilotado e, principalmente, como que ele vai ser conduzido no caso de uma situação de emergência. O pouso corrido é uma manobra que todo mundo aprende a fazer na época que faz a primeira licença, primeiro treinamento, no caso de piloto privado, mas muitas vezes passa a vida inteira sem treinar o motivo pelo qual o pouso corrido existe. Nós temos que pousar corrido quando nós não temos potência para fazer o voo pairado. E quando que nós não temos potência para fazer o voo pairado? Quando a gente tem algum problema com o motor. Especificamente no caso dos helicópteros a turbina, algum problema com o controlador de combustível, com o FCU. Acontece que os 3 tipos principais de rotor que nós conhecemos, o rotor semirrígido em balanço, o rotor articulado e o rotor rígido, cada um deles vai se comportar de uma determinada maneira no momento em que o helicóptero percorre as pequenas imperfeições do solo ou até mesmo as grandes imperfeições do solo durante um pouso em que a gente está escorregando na superfície. Bom, os helicópteros bipás em balanço, como o Robinson, os Bell Jet Ranger, eles têm uma característica interessante. O rotor é completamente solto no mastro e ele não aplica momento, como no caso extremo oposto, que seria o rotor Bolco, o rotor rígido, que qualquer movimento do rotor leva a célula junto. Então, são 2 tipos de rotores extremos que têm técnicas de pilotagem diferentes e no meio deles tem um rotor articulado. E no caso nosso, do treinamento com esquilo, uma característica de um rotor articulado, mas com uma estrela flexível e que vai permitir que ele seja tratado um pouco como articulado e um pouco como rígido, no sentido que, ao variar o plano do rotor, a gente está produzindo momentos em torno do mastro, de forma que a gente tende a variar a atitude com a variação do plano do rotor. O que acontece é que no momento que nós estamos no solo, com os patins apoiados, se o rotor está numa atitude cabrada ou picada e ele é um rotor em balanço, pouca diferença vai fazer. Mas, por outro lado, se eu tiver com esse rotor cabrado, por exemplo, um rotor flexível como o do esquilo ou um rotor rígido como o do BO-105, eu vou estar estressando o mastro no sentido de dobrá-lo. E isso pode causar problemas sérios durante a execução do pouso. Então, é muito comum a gente aprender a fazer o pouso corrido em aeronaves que tenham o rotor em balanço e com isso a gente cria o mau hábito de correr muitos metros no chão, muitas vezes até sem necessidade, e quando vamos para o esquilo, temos a tendência de pensar assim, o esquilo é muito frágil porque ele não pode correr muito no solo, como por exemplo o Jet Ranger. Isso não tem nada que ver. Na realidade, o esquilo não deve e também não precisa. Por quê? Porque ele tendo a deriva assimétrica, na hora que eu tenho, por exemplo, uma falha de rotor de cauda, eu variando a minha velocidade, eu consigo controlar a guinada do helicóptero e a partir daí eu não preciso pousar corrido com muita velocidade. Por exemplo, um dos casos em que a gente, com os helicópteros de tecnologia mais antiga, que nos obrigam a correr uma distância muito grande no caso de uma falha de rotor de cauda. Por quê? Porque a deriva é assimétrica e a única maneira de eu manter o helicóptero alinhado durante o toque é aplicando a potência que eu tinha no momento da pane. Então, se eu tive uma pane em voo de cruzeiro, possivelmente eu terei que pousar com a potência próxima do voo de cruzeiro para eu ter a mesma configuração que permite que o helicóptero se desloque de maneira alinhada.
E com isso eu vou ter que correr muitos metros no chão. Ora, se eu posso pousar dessa maneira porque o rotor em balanço permite, não tem por que não fazê-lo. Agora, no caso do esquilo, eu não devo. Por quê? Porque a estrela é flexível. E aí, cada vez que o helicóptero percorre uma pequena imperfeição no terreno, o rotor tende a manter o plano por inércia. É uma massa mais ou menos grande, com um raio muito grande, girando numa velocidade também bastante significativa. Isso produz uma inércia bastante razoável, de forma que quando o helicóptero, por exemplo, muda a atitude no solo, o rotor não vai mudar. Então a estrela dobrou. E a gente já teve casos por aí de estrelas quebradas durante um pouso corrido, por sorte, sem maiores consequências. Mas no treinamento nós não queremos causar dano ao helicóptero, nós queremos conduzi-lo de forma segura, aprender a conduzi-lo de forma segura no caso de acontecer uma anormalidade em voo. Aliás, é uma política, uma filosofia que a gente tem de procurar reproduzir em voo aquele exercício da forma mais próxima possível daquilo que a gente acredita que seria a pane real, mas não tão próximo ao ponto da gente quebrar o helicóptero, é claro. Então, helicópteros que têm rotor em balanço podem pousar corrido e longo e muitas vezes precisam disso porque não tem outra maneira de controlar a guinada. Helicópteros que têm rotor rígido ou rotor, como o caso do esquilo, flexível, o caso especificamente do esquilo, ele não precisa porque ele tem outros meios de controlar a guinada através, por exemplo, da velocidade, e ele não deve porque pode causar danos à cabeça do rotor. O próximo passo, então, uma vez dominado o procedimento de pouso corrido, vai simplificar muito o nosso trabalho, porque tudo que a gente for fazer, nós vamos simplesmente reproduzir o pouso corrido. Então, como nós vamos fazer o nosso pouso corrido? Inicialmente, vamos fazer tudo bem bitoladinho para que a gente possa perceber as diferenças, por que estamos aproximando de uma maneira ou de outra, como que vamos tocar. Nós vamos entrar na final bem folgado, longe, mais ou menos a 600 pés de altura do solo, mantendo 70 nós. Nós vamos lembrar o seguinte, a velocidade ideal para todo o procedimento de emergência do esquilo é 65, é assim que está no manual. Nós vamos manter 70 em todos os nossos procedimentos aqui, por um motivo muito simples. Nós estamos em São Paulo, que está a quase 3.000 pés de altitude, as temperaturas geralmente são razoavelmente altas, então nós vamos lembrar que a velocidade indicada, ela representa, em termos da velocidade aerodinâmica, ou da velocidade verdadeira, um nó a menos para cada 1.000 pés que subimos. Então a gente teria que colocar 68 para compensar os 3.000 pés aqui de São Paulo. Para não ficar muito difícil de estabilizar 68 nós arredondamos para 70 nós. Todas as manobras em que o manual pedir 65, nós vamos manter 70. Então nós vamos entrar na final com 70 nós estabilizados a 600 pés do solo. E na hora que nós visualizarmos a nossa rampa, ou seja, na hora que nós vimos aquele ângulo ideal que a gente está acostumado, porque cada um tem o seu, não existe um padrão, a gente então vai simplesmente abaixar o coletivo mantendo a atitude constante. Ou seja, começa aí a preocupação em separar os comandos. Nesta hora eu quero descer com velocidade constante. Então não tem por que variar a atitude do cíclico. Mantendo o cíclico ou mantendo a atitude constante, vamos abaixar o coletivo. Eventualmente, ao abaixar o coletivo, o nariz tende a abaixar, a gente pode ter que segurar um pouquinho, mas é apenas o suficiente para não deixar a atitude longitudinal variar. E nós vamos iniciar uma descida, mais ou menos entre 500 e 1.000 pés por minuto, também não é nenhuma precisão absoluta, e vamos iniciar essa descida até um determinado momento, que a gente vai, então, alterar a atitude do helicóptero para começar a perder velocidade enquanto continuamos com a mesma razão de descida. Então, neste momento, por volta de 300 a 500 metros de distância do ponto de toque, que a gente vai levantar o nariz um pouquinho,
A partir desse momento, é claro, eu tenho que abaixar o coletivo também um pouquinho, porque se eu levantei o nariz e mantiver a potência, eu vou parar de descer. Então, nós vamos começar a perder velocidade, mantendo a rampa constante e, teoricamente, eu vou manter a atitude constante até praticamente chegar no solo. Nós vamos continuar descendo, chegando perto do solo, a gente começa a perder um pouco mais de potência, né? Porque o helicóptero passa a precisar de um pouco mais de potência, nós vamos falar disso mais tarde. Então, na curtíssima final, eu vou precisar completar o coletivo. Então, vamos lembrar, nós vamos chegar no solo dando potência. E se eu dou potência e eu estou de nariz alto, eu tenho o vetor sustentação para trás e com isso eu vou ter então uma ajuda de frenagem do helicóptero. A atitude ajuda a perder velocidade, a potência com o vetor para trás ajuda a frear o helicóptero. E com isso então nós vamos chegar próximo do solo abaixando o nariz e aplicando potência. E quanto que eu vou dar de potência? Apenas o necessário para tocar suave. Nós não queremos tocar brusco, mas muito menos queremos parar antes de tocar. Porque se nós pararmos em voo antes de tocar, acabou o pouso corrido. Nós perdemos, nós vamos circular e começar tudo de novo. Porque se eu parar em voo, é sinal que eu tenho potência para fazer voo pairado, para taxiar. E se eu tenho potência para taxiar, eu não precisaria fazer o pouso corrido. E se eu fiz o pouso corrido na sequência de um táxi de 5 a 10 segundos, ele não vai nos servir como treinamento para o pouso corrido real, quando falhar o FCU, que vai ser uma manobra que nós faremos em seguida. Então, é importantíssimo que a gente mentalize muito bem essa sequência para que a gente chegue perto do solo de nariz alto, dando potência e nivelando apenas no momento que encosta as lâminas traseiras dos patins no solo. E a partir do momento em que o helicóptero acomodou, nós vamos trazer o cíclico para trás ligeiramente para completar a parada. Nós não queremos pousar e correr, nós queremos pousar e parar. E se a gente vai pousar e baixar o nariz ou levar o cíclico à frente muito, o coletivo estando a meio curso, nós vamos então correr desnecessariamente no solo. Outra coisa que nós precisamos atentar muito é o seguinte: nós podemos eventualmente usar o coletivo como uma espécie de freio de mão, porque na medida que eu descarrego o rotor principal, baixando o coletivo, eu vou jogar o peso do helicóptero em cima dos patins e isso vai me ajudar a frear o helicóptero no solo. Entretanto, é muito importante que nós percebamos como que a gente vai fazer isso, porque se eu estou pousando numa pista de asfalto ou de concreto e escorregando no solo, no chão, no piso, eu posso abaixar o coletivo todo que eu não vou causar danos ao helicóptero. Se eu estou pousando numa pista bem compactada, eu tenho que abaixar o coletivo, numa pista de grama, por exemplo, bem compactada, eu tenho que abaixar o coletivo de uma forma controlada para não trancar o helicóptero no solo. E se nós estivermos pousando numa pista fofa, numa pista que a grama seja muito rala, que o piso embaixo seja molhado ou qualquer coisa assim, tem que tomar muito cuidado, porque aí é proibido abaixar o coletivo, porque o patim vai enterrar no piso mole e o helicóptero então vai ter deformação permanente, principalmente nas barras transversais do trem de pouso. Então, é importante que a gente perceba que a frenagem é função do tipo de piso. Eventualmente, eu tenho até que puxar o coletivo enquanto eu perco rotação, por exemplo, num pouso em autorrotação. Mas isso a gente vai ver em seguida.